Olá. Então, eu penso que o darwinismo histórico, a teoria da evolução, que nem devia ter esse nome, né? Devia ser teoria da modificação. Que a grande confusão que o darwinismo e os darwinistas e a teoria da evolução faz é uma confusão básica, é uma coisa de organização temática, é não saber dividir o que é modificar do que é surgir, criar, compor. Então eles querem transformar a realidade modificacional, plástica das espécies em uma realidade criadora, compositora de sistemas complexos, como revela os fósseis, porque é padrão nos fósseis todas as formas de vida surgirem prontas, sem antecedentes evolucionários, né? Tudo surge pronto, né? Então, e também a complexidade dos sistemas, elas exigem que as conexões, as coisas aconteçam juntas, porque se acontecer uma coisa só separada, o sistema não funciona, não sobrevive a vida com aquele sistema meia boca, né? Então tem sistemas igual o olho, envolve a participação de mais de 2.000 genes, isso sem contar os aspectos transcricionais, ou seja, além do surgimento de um gene útil dentro de um contexto genético ser uma situação extremamente discutível, você tem que agora discutir surgimento de 2.000 genes e não sei quantos mil aspectos transcricionais para fazer o olho funcionar, porque se o olho, uma parte falta, não funciona, o olho vira uma tragédia, né? Um exemplo disso é a sobrevivência de baratas cegas, peixes cegos em lugares muito escuros, onde ver é uma desvantagem, né? Então, e eles ficam cegos justamente porque ver naquele local é prejudicial, então a seleção natural vai eliminar. Por falar em seleção natural, que é percebida como se fosse uma varinha mágica em milhões e bilhões de anos, onde todas as lacunas se preenchem, né? Todas as dificuldades biológicas, aí você vai e bota a seleção natural ali para resolver o problema. Chega, né, pessoal? Isso é uma coisa assim extremamente ilógica, não tem nada de ciência nisso. Eu fico abismado de ver o pessoal da ciência tão exigente para tanta coisa. Você vai tentar hoje, por exemplo, igual eu trabalho com um projeto de ensaio clínico e imunoterapia oncológica. Então, o número de dificuldades que eu enfrento são mais de 10.000 para poder executar algo óbvio que já devia estar acontecendo no Brasil há 200 anos e no mundo, mas tem tanta dificuldade, você tem que comprovar tanta coisa, né? Então a ciência é extremamente exigente. Agora, para essa porcaria de que do planeta Terra surgiu de uma trombada, código genético surgiu de uma sopa primordial, aquela experiência idiota, imbecil do Oparin, do Miller lá, que simula lá uma atmosfera que eles imaginam, e essa atmosfera produz lá uns aminoácidos racêmicos sem homocrialidade, e beleza, tá valendo como experimento viável para se evidenciar a biogênese. Então, quer dizer, essas porcarias e essas imbecilidades o pessoal tem considerado ciência. O que acontece? A ciência fica descredibilizada
frente à comunidade, principalmente religiosa, né? Porque acredita no Criador. Aí tem reações e o pessoal depois fica chorando das reações da população contra o mundo acadêmico, no sentido de desprezar coisas boas, verdadeiras e etc. Por falar em descrédito, um outro descrédito que a gente tem percebido acontecer muito está em relação ao sistema datacional. Eu já ouvi confissões de professores de geologia que falam que tentou datar uma rocha do lado da outra, deu diferenças gritantes de idades, né? Ou seja, é uma verdadeira bagunça. Muitas datações tem que ter uma calibragem meio que forçando a barra, mas uma vez que já foi provado que o carbono 14, que tem uma meia-vida de 5.730 anos, ele não deveria nem existir resquício dele numa rocha de 200 mil anos, né, que dirá numa rocha de 500 milhões de anos. E o Dr. John Baumgartner e equipe no laboratório de Los Alamos encontraram quantidades mensuráveis e datáveis de carbono 14, um material orgânico incrustado em rochas de 500, 300 milhões de anos e datável em 40 mil anos, sendo que os 40 mil anos é quase um padrão nos achados orgânicos, pelo menos em petróleo, né? 40 mil anos, né? Depois o pessoal reclamou que tinha havido contaminação póstuma. Ele testou em diamante, que diamante é praticamente incontaminável. O índice de contaminação radioativa que pode ocorrer no diamante é ínfimo, né, dada a natureza, né, das junções moleculares do carbono ali no diamante. E vira uma coisa extremamente difícil de ser modificado, até mesmo por radiação. Então, gente, aí já foi datado. Então, quer dizer, se a régua menor conseguiu medir a mesa, eu não preciso de um teodolito, eu não preciso de uma régua quilométrica daqueles métodos lá, que baseado numa constante hoje de decaimento radioativo, se dá base, essa base dessa constante verificável hoje, será que dá base para bilhões e milhões de anos? Não dá. Eu já quase que provei, mas já deixei bem clarificada essa questão no meu artigo aí, Teoria Neocatastrofista de Impactos, que você tem idades maiores relacionadas com queda de bólidos maiores. Está lá, até a planilha do Excel lá, onde a gente fez uma pesquisa de 200 crateras e verificou isso. Que isso aí foi verificado depois de já pensar no fato de que a queda de um grande bólido geraria efeitos piezoelétricos, plasma, ondas sonoras, e esses efeitos, eles são temperatura, né? Pelo menos naquele momentozinho, esses efeitos são aceleradores de partículas, e a gente sabe pelas experiências aí com a tokamak, aquelas máquinas de fusão nuclear, que se você acelera muito os elétrons, você tem a possibilidade de arrancar neutro. Tendo a possibilidade de arrancar neutro, acabou essa constância de decaimento radioativo, base desse datacionismo absolutista que estraga toda a visão real da história da Terra, dos planetas, do Big Bang e tudo mais. Então, gente, questão de distância de luz, né, que alguém pode falar. Ora, se nos 3 primeiros minutos do universo se admite que todo o universo foi quase todo ele formado por partículas eletromagnéticas, quem me garante que luz não estava ali? Eu queria saber de algum astrofísico que me garantisse que não estava ali luz. Isso tudo são modelos especulativos, mas dentro dessa especulação dos dados que permitem fazer tais especulações, está se admitindo que partículas eletromagnéticas viajaram, né, e formaram tudo que existe de massa no universo em menos de 3 minutos. Aí depois você vai para a faculdade, ensina a idade das coisas
medida pela viagem da luz, ou seja, nada a ver, ou você admite uma coisa ou não dogmatiza outra. Então, essas idades estão todas erradas. Existem mais de 100 perspectivas datacionais que não são preferidas porque não se ajustam ao modelo darwinista, e o darwinismo fica dominando, meio que forçado, a ponto de existir aí a lista dos dissidentes de Darwin, né, que já ultrapassa aí os 3.000 PhDs contra a teoria da evolução. Nós temos agora o livro do Dr. Rebelin lançado com endosso de 3 prêmios Nobel. Nós temos a estatística que 65% dos prêmios Nobel acreditam em Deus e no Criador, né? E a estatística é que 12% dos cientistas já rejeitam a teoria de Darwin. Então acabou esse domínio paradigmático da teoria da evolução, repleto de problemas, acabou. O que sobra da teoria da evolução são apenas os aspectos modificacionais da biologia funcional. Agora, a parte histórica, paleontológica da teoria de Darwin, o que sobra ali é que houve realmente ancestrais básicos, mas não houve uma árvore genealógica, filogenética, houve várias árvores, vários ancestrais básicos. Nós tivemos um ancestral básico da diversidade dos felinos, um ancestral básico da diversidade dos galináceos e dos primatas, do homem e do chimpanzé. Por que não tem também, né? É exatamente porque não existe emparelhamento genético e cruzamentos artificiais entre homem e chimpanzé, que tem 80% de diferença de proteínas, né? Proteína é o produto principal gênico. Então a semelhança genética é só o início da pesquisa. E se nós temos 80% de diferença com o chimpanzé, então não existe comprovação científica de ancestralidade comum entre o grupo de humanos, que é bem diferente dos macacos, né? Tem semelhança, mas tem muitas diferenças também. Então é isso, pessoal. Agora, você pegar, por exemplo, um gato e um leopardo, vai dar cruzamento, né? Ou seja, aquele grupo de felinos ali, leão, tigre, onça, gato, leopardo, eles vão ter um emparelhamento cromossômico compatível, comportamento de proteínas e tal. Você vai pegar também lobo, cachorro, raposa e tal, vai ter, mesmo que tenha números diferentes de cromossomos, eles têm um comportamento gênico, proteico muito semelhante da cruzamento, da emparelhamento cromossômico. Beleza, aí pode-se fazer uma suposição evolucionária no sentido de que um ancestral básico descendeu aquela diversidade. Fora disso, não é ciência, é religião darwinistas contaminando a ciência. Aqui, no meu entendimento, já acabou, e quem se atualizar na pesquisa científica aí já vai desprezar, vamos dizer assim, essa historicidade teimosa, acrítica que domina o mundo acadêmico e tem que acabar, né? Um abraço para todo mundo aí, daqui a pouco estamos de volta aí.